O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs, por um instante. Queridas irmãs de pequenas missionárias, faltou pequenas missionárias, eu lembrava de Maria Imaculada, que é importante, né? Pequenas missionárias de Maria Imaculada. Amado povo de Deus, não tem nenhuma canossiana aqui não, para passar vergonha depois não, né? Eu olhei antes, não vi ninguém de nenhuma delas, então tá bom, é só as pequenas missionárias, elas escalaram as senhoras hoje, né? Querida irmã Maria Neide, com toda a renovação da nossa comarca, amado povo de Deus, por que será? Você já se perguntou? Você aí que está participando de um grupo de oração, ou participa de uma pastoral, ou de outro movimento, ou de um retiro, né? Convidado para trabalhar em retiro e tudo mais. Você já se perguntou por que tem tanto trabalho e tão pouca gente para trabalhar? Já se perguntou? Primeiro, você já foi um desses que não queria trabalhar? Levanta a mão quem já foi assim. Levanta a mão, que eu falo que levantar a mão é libertação. Quem aqui já teve uma fase que não queria nem saber de igreja na vida, levanta a mão. Até o padre, que escândalo. Pois é. Agora, por quê? Irmãs, por favor, desvendam esse mistério. Por que tem tanto trabalho e tão pouca gente para trabalhar? Porque é assim, a necessidade de Deus tem aumentado cada vez mais no mundo. A necessidade de Deus tem aumentado cada vez mais nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos de pais com filhos, na própria igreja. Porque o fato de estarmos na igreja não quer dizer que estejamos cheios de Deus, não, hein? Você pode estar aqui sentado como um zumbi. O que é um zumbi? O zumbi tem o corpo, mas não tem a alma. Nós podemos passar por isso. Pode ser que hoje não, hoje você não seja zumbi. Mas pode ser que outras vezes você haja como tal. Você vai para a igreja levando tudo de fora para dentro da igreja.
E aí o que Deus quer te dar dentro da igreja, Ele não tem espaço para te dar. E aí você não resolve nem 1% dos problemas que você trouxe, ainda vai para casa com menos Deus ainda. Que loucura a gente faz com a gente mesmo, né? É aquela famosa palavra, autossabotagem. Nós nos autossabotamos. Agora, por quê? Vocês não me responderam ainda. Por que tem tanto trabalho e pouca gente para trabalhar? Se eu não lesse a leitura de hoje, junto com o evangelho de hoje, eu não te daria uma resposta. Porque a palavra deu. Alguém arrisca? É uma coisa que todo mundo tem medo de passar na vida. Todo mundo. Até porque ninguém foi criado para passar por isso. Inconscientemente, muitas vezes, a gente não quer trabalhar pela messe, pelo reino, porque tem uma coisinha que apareceu hoje na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, que a gente tem medo de viver. E para seguir a Jesus, inevitavelmente a gente vai sofrer. Abandono. Muito bem. Abandono. Você quer? Quem aqui quer seguir Jesus? Levanta a mão e diga eu. A gente faz isso porque tem uns bocejos, a gente ajuda a pessoa, né? Quem aqui quer seguir Jesus? Levanta a mão e diga eu. Você vai ser abandonado. Vai. Você vai ser abandonado. Para seguir a Jesus, você e eu seremos abandonados. Vocês acham que o padre, depois de uma missa dessa, né, poderia estar mais cheia a igreja? Poderia. A gente sempre diz isso, né? Mas tem bastante gente até, porque essa igreja espalha gente também, né? Mas tem bastante gente até. Uma sexta-feira à noite, né? Dia 18 de outubro, tem até bastante gente, né, irmãs? Pois é. Mas vocês acham que depois da missa vai todo mundo com o padre? Primeira coisa que a gente tem que aprender no seminário. A gente mora com um monte de jaguara junto com a gente. Mas a gente vai ser abandonado. Depois é só nós e Deus. E você, para seguir a Jesus, tem que parar de pirraça, parar de ser mimado, de ser mimada, de ficar reclamando que não tem companhia muitas vezes. Mas o processo do discipulado de Jesus abarca a necessidade do abandono. Porque muita gente não vai querer a mesma coisa que você quer. Não vai. E aí você tem uma escolha. Você pode viver rodeado de pessoas que tenham finalidades completamente diferentes da sua, inclusive diferente do céu, muitas vezes. Mas você pode viver rodeado de pessoas, fazendo churrascos para 20 pessoas, 30, sujando toda a tua casa, a tua louça, que na hora você acha o máximo, depois tem que ficar até 3 da manhã lavando. Você pode fazer viagens com turmas imensas. Você pode escolher isso. Agora o padre não está dizendo que nem todos são assim, tá bom? É um exemplo, é uma hipótese. Ou você pode escolher viver você e Deus. Quantas mulheres não vivem assim no seu casamento porque os maridos não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, perseguem a mulher, diz que a mulher está fazendo besteira, que não adianta nada ficar tanto na igreja. Estou falando mentira? Sim ou não? Que bom, não caíram na pegadinha. Quantos homens, pasmem, tem homem sofrendo porque quer seguir a Jesus e a mulher não quer? Acredite se quiser, existe. Depois do retiro dos homens, então, a gente descobriu um monte de casos assim. Quantos jovens
querem seguir a Jesus Cristo, querem doar a sua vida radicalmente, e não podem porque pai e mãe não deixam. Quantas crianças pedem aos pais para fazer parte, às vezes, de grupos na igreja e não podem porque os pais não querem se comprometer? Então, abandonos, meus irmãos, nós sofreremos por causa de Jesus. É aí que está. Como o padre disse, ninguém nasceu para ser abandonado ou rejeitado. A eleição divina já diz isso para nós. Se eu nasci, se eu fui concebido com vida, significa que Deus me quis. E se Deus me quis, nunca foi para eu viver rejeitado e abandonado. Nunca foi. Agora, por causa do Evangelho, por causa da minha afinidade com a missão, por causa da minha finalidade de vida, e porque o sentido de tudo que eu faço é o céu, é a vida eterna com Deus, que vem o abandono. Mas que vem o abandono daqueles que não querem a mesma coisa. Que não querem. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica triste, né? Quando a pessoa some da nossa vida. Poxa, que pena que a pessoa sumiu da minha vida. Que pena que fulano não fala mais comigo. Nossa, que dó. Queria tanto, queria tanto. E aí, se tu for colocar na ponta do lápis e fizer uma comparação do que a pessoa queria para a sua vida e do que você escolhe ter para a sua vida, supondo que todo mundo que está aqui nessa noite quer Jesus e quer chegar no céu, você olha para essa situação e fala: obrigado, Senhor. Obrigado porque foi um livramento. Pode ser que nos momentos mais vulneráveis da minha vida, se eu tivesse uma pessoa do meu lado que não quisesse, não tivesse como principal finalidade o céu, pode ser que eu me perdesse junto. Então, muito obrigado. No fundo, hoje tem uma pessoa que está sendo denunciada na primeira leitura. Uma pessoa que não queria ser de Jesus. E Paulo fala: está sendo uma pedra no meu sapato. E pasmem, mais uma vez, façam cara de espanto agora, porque isso não acontece nos nossos dias. É uma coisa bíblica só. Era gente de dentro da comunidade. Pode fazer, Eu sei que vocês vêm de grupos de oração só de pessoas santas, fiéis, que rezam sem cessar, que dão testemunho. Eu sei que vocês vêm de lugares assim e que lá não acontece isso. Pessoas de dentro da comunidade, de dentro do meio religioso, cientes da Bíblia, conhecedoras da doutrina, já fizeram 72.000 formações para servos. E na primeira oportunidade que tem, tenta disseminar a discórdia no grupo, falando dos coordenadores, falando da comarca, falando da diocese, falando dos padres, falando do bispo, falando do papa, falando do passarinho que passa. Porque o sentido da vida dessas pessoas já deixou de ser Jesus há muito tempo. E elas não sabem. E elas não sabem. Elas ainda não se mancaram que elas têm duas alternativas. Ou ir para o inferno, é uma alternativa, né, para quem quer viver assim, ir para o inferno ou mudar de vida. Porque o Senhor nos dá essa chance. Se Ele não nos desse essa chance, a gente não estaria aqui essa noite. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Só o Mateus mesmo. A mãe quase morre. Quem aqui hoje, hein? 18 de outubro, ainda não pecou?
Levanta a mão. Você pode. Criança pode tudo. Meus irmãos, pode ser que nós sejamos os piores, mas nós precisamos reorientar a bússola da nossa vida para o céu. A bússola da nossa vida tem que nos levar para o céu, sempre. Se hora ou outro o ponteirinho da bússola está meio capenga, está querendo quebrar, está meio molenga, tu tem que levar para consertar. E aí, para consertar a bússola da vida para o céu, pode ser que você está precisando de uma confissão. Pode ser que você esteja precisando ler mais a Bíblia. Pode ser que você esteja precisando comungar com mais fé, porque você está tratando a Eucaristia de qualquer jeito. Pode ser que você, como católico apostólico romano, esteja precisando lembrar um pouquinho mais de Nossa Senhora na tua vida. Pode ser que você, católico apostólico romano, esteja esquecendo que você faz parte da igreja fundada por Jesus Cristo, obra do Espírito Santo, e é templo dele, e pode clamar por ele todos os dias, no socorro, na alegria, na angústia, na doença, na fartura, na miséria, porque o Espírito é de Deus, e Deus é nosso Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Não importa como estejamos, Ele é. Então pode ser que o ponteiro da sua bússola esteja precisando dessa regulagem. E aí, se o ponteiro da bússola, que é a nossa finalidade para o céu, começa a capengar, significa que a nossa alma começa a correr perigo. E qual é o ser humano inteligente? E olha que todo ser humano recebeu inteligência de Deus. Qual é o ser humano que usa a inteligência dada por Deus, não vai perceber a sua alma em perigo e não vai correr atrás da cura, da libertação, da oração, da vida sacramental, da vida de serviço à igreja? Qual é o ser humano cristão, filho de Deus, católico, apostólico, romano, de missa dominical pelo menos, que veste camisa de pastoral, de movimento, em sã consciência, que sabe o que precisa fazer e não faz, e nem corre atrás? Quem não faz, está fora de si. Nós somos convidados pela liturgia de hoje a sermos pessoas conscientes da nossa missão e conscientes daquilo que ela vai causar na nossa vida, inclusive os abandonos daqueles que não querem seguir o mesmo caminho, e vai com Deus. Some mesmo, desaparece, evapora, junto com a sua falta de fé, porque você pode ter e não tem. Então vai, vamos rezar para que faça uma boa viagem para o mundo que está escolhendo ter. Eu quero este mundo. Eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Você quer vir comigo? O que eu posso fazer por você é isso. Eu posso rezar, posso te orientar, posso te explicar alguma coisa da palavra que eu saiba, posso pedir ajuda para quem saiba se eu não souber. Eu posso fazer isso. Vamos? Não, não quero. Então, eu quero. Meu irmão, minha irmã, naturalmente, eu quero. Então vai com Deus. Você, como católico, como cristão, tem que ter a coragem de deixar as pessoas irem. Você, como católico, precisa ter a coragem de, com muita caridade, deixar que as pessoas que não querem seguir o caminho da fé se vão. Se vão. Porque foi escolha delas, não foi nossa. Então vamos pedir essa coragem para nós. Sabe o que está faltando para nós muitas vezes?
colocar Deus, né? Colocar Deus como principal objetivo da nossa vida. Eu queria que você rezasse isso agora com o Padre. Eu gostaria que você assumisse que a maior busca que você tem na sua vida é Deus. Não é outra coisa. Se você acha que é outra coisa, você está iludido, você está iludida. Você precisa de Deus. Você precisa das coisas de Deus. Você precisa ser de Deus. E mais nada. Você acredita nisso, sim ou não? Está todo mundo acordado? Se belisca, por favor. Se belisca, isso. Quem é muito branquinho não aperta muito e fica roxo. Pode beliscar, mas é para se beliscar, não é beliscar os outros, não. Fala pro seu irmão que está do seu lado, irmão. Fala, gente. Irmão, vamos buscar Deus de todo o nosso coração. Irmão, vamos buscar Deus com determinação. Porque nada, irmão, não desanima não, continua. Porque nada, irmão, pode ser mais importante do que Deus. Repete isso. Porque, irmão, nada nem ninguém podem ser mais importantes do que Deus. Amém?